Aleluia. Hoje, Dia das Mães, eu gostaria de comentar com vocês, não é? Na realidade, é um texto muito pequeno, mas com esse texto eu gostaria de deixar aqui o registro, né? Poderíamos falar muito sobre esse assunto, mas a gente fala um outro dia. Deixar mais para o final, né? Certa vez perguntaram a uma mãe que tinha muitos filhos, qual é o filho mais preferido? Ou seja, qual é o filho preferido? Mais é redundante, né? Aquele que ela mais amava. Então nada é mais volúvel que a oração de uma mãe. Respondeu ela: o filho a quem eu mais amo é aquele que dedico de corpo e alma. Mas não entendi. A pessoa perguntou. Ela disse: pois é, o meu filho que eu mais amo é o filho que está doente até que sare. É o filho que partiu até que volte. É o filho que está cansado até que descanse. É o que está com fome até que se alimente. É o que está com sede até que sacie a sede. É o que está estudando até que aprenda. É o que está nu até que se vista. É o que não trabalha até que se empregue. É o que namora até que se case. O que prometeu até que cumpra. O que deve até que pague. O que chora até que se acalme. Já com o olhar distante, ela completou: o que me deixou até que eu reencontre. Amém? Então vai entender coração de mãe, né? E às vezes nós como filhos, né? A gente acha que a mãe tem um filho preferido, né? Em algum momento ela tem. Aquele que mais precisa, né? Pode ver, aquele que mais dá trabalho, parece que a mãe mais gosta. E a gente, quanto filho, não entende isso. É que na realidade ela se preocupa mais com aquele. Porque você está bem, né? Então tira isso do seu coração. Eu demorei a entender isso. Só com a maturidade eu entendi isso, né? Tiaguinho, está muito chique, hein? Fica de pé para ver esse look seu aí. Vamos logo, rapaz. Olha o Tiaguinho, filho. Tiaguinho veio lá. Como é que é o país que eu falei? O Chile? Não, como é que é? Veio do Alasca, né? Glória a Deus. Pode ter certeza que a mãe do Tiaguinho não se preocupa mais com ele. Se preocupa mais com o Marcinho, né? O Marcinho dá muito trabalho. Mas ela te ama do mesmo jeito. Pode ter certeza. Então, queridos, assim é o coração de uma mãe. Então entenda, você que tem irmãos, né? Que às vezes não entende. Minha mãe tem um preferido dela, né? Mas dá uma olhadinha se não é esse ou essa que precisa mais. E enquanto você tem a sua mãe aqui, que você honre a sua mãe. Aliás, honre seus pais, né? A Efésios capítulo 6 fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, é um dos poucos mandamentos que tem uma promessa. Qual é a promessa? Que você vá bem sobre a terra e que Deus prolongue os seus dias de vida. Amém, queridos? Então que realmente Deus possa te abençoar. Você, mamãe, você, filho, que possa entender, né? Eu olho para minha mãe hoje com bastante dificuldade, né, de locomoção e tudo mais. Mas a gente não pode olhar por aquele momento. Vou falar a verdade para você. E mãe, quando fica velha, dá trabalho, né? Você também vai dar. Espero, se você viver, né? E aí, conclusão, a gente às vezes só quer avaliar por aquele momento, aquela fase da velhice, que dá trabalho mesmo. Imagina, você tem que acompanhar, você tem que ter cuidadora, você tem que, às vezes, fazer as coisas mais básicas, como até a higiene pessoal, né? E às vezes é constrangedor para os pais isso. E eu já tive essa experiência, né? Tenho que ajudar meus pais até nisso. E às vezes a gente olha: nossa, mas que trabalho, né? Mas quando a gente tira o foco daquele momento e olha a história, você tem ideia quanto trabalho você deu? Você tem ideia quanto foi difícil para você estar onde você está, né?
Então, e essa mãe teve que se dedicar para isso. Minha mãe hoje, por conta de lá atrás, na nossa infância, a gente era muito pobre, ela tinha que costurar praticamente dia e noite uma máquina sem motor, porque naquele tempo nem tinha motor, se tivesse era muito caro, aquelas máquinas de pedal, né? Ela ia até o bairro Sacomã, de ônibus, arrastando a gente. Eu não gosto de loja, acho que é por isso, porque eu era pequeno, ela ficava me arrastando, eu e meu irmão, e a gente ia ficar muito tempo ali parado naquela loja, sem ter o que fazer. Imagina, criança parado numa loja sem ter o que fazer, né? E de perto dela, porque São Paulo é uma loucura, podia sair de perto, podia acontecer alguma coisa, podia não aparecer mais, podia se perder na multidão. E às vezes a gente estava ali, ou às vezes na 25 de março, ela buscava ali, o General Carneiro também, ela buscava ali peças de jeans que vinham cortadas naquelas máquinas, e as costureiras iam buscar lá para trazer para casa, para fechar essas peças e devolver depois lá, e ganhava uma merrequinha por peça que foi costurada. Ia vir aqueles sacos de roupa arrastando aquilo no ônibus com duas crianças, e era uma vida muito doida, né? Para conseguir ajudar a manter a casa, muito difícil. Hoje eu olho assim, sinceramente, meu juízo de valor era muito complicado. Quando você começa a analisar as coisas e ver o quanto a gente é folgado hoje, entende? A gente acha que tudo é difícil. A gente acha que é muito difícil. Tem pessoas que não estiveram aqui por conta desse tempo, mas o carro está na porta, Deus deu graça, era só entrar dentro do carro e vir, entende? A gente, tudo é difícil hoje para a gente, mas quando a gente olha para aquele momento, na velhice, dos nossos pais, que estão dando trabalho, não é? E a gente olha a história, e a gente começa a perceber que aquele trabalho é muito pouco, muito pouco, muito pouco. E infelizmente, pela falta de valorização do homem, as mulheres têm pago. O feminismo trouxe isso, porque algumas mulheres hoje, principalmente muitas, né? Algumas não, tem que se fazer o papel de pai e mãe, e sustentar uma casa, trabalhar o dia inteiro, os filhos estão criados pelo Estado, ou é na escola ou é na creche, porque ela tem que trazer o alimento, chega em casa, ela vai cuidar das coisas, vai cuidar de mantimento, lavar roupa, e passou o dia inteiro numa empresa, ainda tem que dar atenção, não é? Mas isso tudo é reflexo de uma cultura que vocês já deviam ter pesquisado, que é o woke. Eu já falei várias vezes sobre isso, não é? Essa desestruturação da imagem da figura masculina. Então é o que ficou, é o que virou, é o que sobrou. A mulher empoderada é aquela que hoje troca de vários casamentos, ou não vou nem entrar muito nesse assunto, vai ficar pior a conversa. E aí o resultado é o que a gente está vendo aí, os filhos do Estado. Então, o que a gente olha como a história de uma pessoa, quando ela está na velhice, que a gente olhe não aquele momento, mas que a gente possa olhar o passado, que a gente possa ver essa construção, essa luta que foi para você chegar onde você chegou. Eu vi um vídeo de uma menina revoltada porque o pai queria que ela ajudasse, né? Ela vinha passado umas férias com o pai na fazenda, e o pai pediu para que acordasse cedo e fosse ajudar, né? E ela estava estudando fora e veio passar as férias. E aí ela falou que não iria porque ela tem nojo dos estercos, né? Dos animais. O pai, mesmo assim, levou ela à força, falou: essas bostas aqui que você está vendo aqui, que eu sou obrigado a cheirar todo dia, né, é que fez você estar onde você está, é o que sustenta a sua faculdade, é o que paga o seu aluguel, e começou a enumerar, não é? Então, às vezes, os filhos não reconhecem isso, mas se você tiver a oportunidade em vida, né, de reconhecer isso com seus pais, que você possa fazer. Não deixa a vida no automático, porque o problema é que a gente só vai observar isso, infelizmente. As memórias, infelizmente, só virão normalmente no quê? No velório. No velório a gente tem tempo para olhar para o caixão e começar a pensar no que se passou. Mas por que a gente não pode ter essas memórias em vida e honrar os nossos pais em vida? Para que você vá bem sobre a terra e que Deus prolongue os seus dias sobre a face da terra. Isso é o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Então deixo essa mensagem para vocês, para que vocês possam não olhar para o momento, mas olhar para a história, não é? Por isso que diz que quando uma pessoa não conhece a história, ela não
conhece, não sabe o futuro, porque ela não conhece a história. Por isso nosso país está assim. Nós não conhecemos a história, não é? Muitos sofreram bastante para a gente chegar onde a gente está, não é? Então, que você possa olhar e verificar que cada pai, cada mãe tem uma história, e essa história pode ter certeza, com raríssimas exceções, a história foi de querer o melhor para você. Por isso que você está onde você está. Amém? Ah, mas eu sou obrigado com a minha mãe. Então hoje você desobriga. Então você não vai lá e não briga, vai lá e pede perdão. Aliás, Jesus fala lá em Mateus, ele dá a mesma receita para as duas situações, né? Lá quando ele fala de perdoar 70 vezes 7, lá Pedro indaga ele fala: olha, se você fez alguma coisa para o teu irmão, você vai lá e pede perdão para ele. E se ele fez para você, também você vai lá e pede perdão para ele. Mas como assim? Foi ele que fez? Não é? Pois é, porque perdão significa perder, vem da palavra perder. E o perdão com a razão não vai perder nada. Você não vai perder nada. E às vezes a gente precisa perder para que o outro fique devendo. Quando você vai pedir perdão para quem te ofendeu, olha, não é com cinismo, não é com ironia. Olha, eu vim te pedir perdão, aquele dia você falou comigo dessa forma, eu fiquei muito chateado, mas tem mais a ver sobre mim do que sobre você. Eu quero liberar esse perdão e eu quero que você me perdoe. E aí? Quem está do outro lado, como é que vai se sentir? Devendo. A dívida passa a ser dele, não sua. Por isso que a gente nunca vai entender o Evangelho. Porque o Evangelho fala muito sobre isso. Jesus perdeu o sentido de sofrer, no sentido de morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós. Entende? Se você não entender esse princípio, você não vai entender o que é realmente perdoar. Enquanto você estiver na razão, enquanto você estiver olhando o que fizeram com você, ou o que você sofreu, e você não entender isso, que perdão é perder. Mas quando você perde na sua razão, você ganha na sua paz, no seu sossego, na espiritualidade, e você começa a viver melhor. Por isso que a Bíblia é muito sábia, que diz que não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando em seu coração cresça. Porque há pessoas amarguradas, pessoas que não conseguem viver, porque não conseguiram perdoar passado, não conseguiram perdoar até os pais. Quantos foram criados de maneira, às vezes até muito zelosa pelos pais, e os pais não entenderam como lidar com isso, com a criação, porque não conheceram o princípio bíblico também. Tem mais essa, que a Bíblia ensina como deve criar filhos. Isso tudo pode ter causado alguns traumas em você. Mas que eu vejo isso na minha própria vida. Eu não podia jogar bola, eu não podia assistir televisão, e se eu fizesse eu apanhava, né? Porque naquele tempo a bola de Satanás e a televisão era do capeta, né? Eu fui criado debaixo de uma religiosidade muito forte. Mas depois de muitos anos já casado, né? E meu pai um dia me pediu perdão e disse que ele era muito ignorante. Ele foi ignorante, né? E eu disse para ele: não, está tudo bem. Porque de alguma forma também, mesmo na ignorância, os valores eram muito fortes. E onde eu vivia, onde estava inserido naquela sociedade, podia ser que eu não estivesse aqui. Porque o meu ciclo de amizade, infelizmente, nem existe mais. Morreram na mão de criminosos, ou infelizmente trocando tiro com polícia. Às vezes um excesso de zelo, no primeiro momento, pode realmente trazer alguns traumas, alguns problemas. Mas eu creio que nisso tudo tínhamos algo que chama proteção. Como é que eu posso proteger? E às vezes a proteção demais, ela traz problema também. Por isso que o Espírito Santo de Deus possa nos dar graça para a gente saber dosar o que é o amor e a proteção que Ele proporciona como resultado. Que a gente possa entender e saber lidar com tudo isso.
que não sejamos religiosos, mas que sejamos homens e mulheres sábios, que possamos, pelo exemplo, educar nossos filhos. Amém, queridos? Falei demais, não ia falar muito. Mas, queridos, parabéns então a todas as mães. Queridos, eu quero trazer uma palavra para vocês nessa manhã. Hoje que é o culto de primícias, né? Que é o segundo sábado do mês. Nós falamos sobre finanças, todo segundo sábado. E nós oramos a Deus, dedicamos a Deus a sua oferta, aquilo que você traz na casa de Deus, para que o Senhor Deus te abençoe. Gente, nós vamos começar agora, a partir já de quinta-feira. Olha, eu estou convidando você. Eu não estou fazendo aquela propaganda que normalmente o pastor faz, né? Mas com muita propriedade, esse assunto nós estudamos em 2009, né? Portanto, 17 anos atrás, dezembro de 2009. Foi muito produtivo, muito interessante esse assunto. Mordomia cristã. Se você quer entender melhor como lidar com as suas finanças, como lidar na mordomia. Mas o que é mordomia? Não vou ficar falando, deixar você bem aguçado, você pesquisar essa palavra, mordomia cristã, para você entender como Deus pode ter o controle da sua vida e tudo sair dentro da vontade de Deus e da prosperidade da sua vida, inclusive na área financeira. Venha quinta-feira. Nós estávamos numa revista muito boa, falando sobre isso. Obrigado, pessoal. Falando sobre a criação do mundo. Mas às vezes a gente erra um pouquinho quando procura, né, o material para a escola. E ali eu percebi, mas já tinha comprado, né? Percebi que o autor é muito teólogo. Tem uns caras aí, irmão, que estudam teologia para ficar procurando pelo em ovo, sabe? Fica lá perguntando para Deus quem nasceu primeiro, o seu ovo para a galinha. E fica lá ora, e fica achando um texto bíblico, faz debate, vira um rolo, entendeu? E aquela confusão. Então os caras que eles gostam de ter nome, teólogo, doutor, bacharel, blá, 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 escreve umas coisas lá, fica lá em rosa, escrevendo, e aí aquilo para a vida prática, e você fala, Jesus, onde é que eu vou com esse negócio? O conhecimento é bom, tudo bem, às vezes a gente não entende, né? Não está no nosso nível. E aí Deus deu graça e a gente vai começar a partir de quinta-feira esses 3 roteiros de estudo bíblico, que você venha aprender da palavra de Deus. Amém, queridos? Curve sua cabeça. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos aqui. Que o Senhor, que é o dono da vida, o Senhor nos deu essa graça, esse favor não merecido, nós estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que estão viajando, que estão nesses momentos, Senhor Jesus, com as suas famílias. Que realmente, Senhor, possamos entender que tudo há um tempo, Senhor, determinado por Ti, para cada propósito. Se nos falta o propósito, que o Senhor possa nos agraciar pelo Teu Espírito Santo sobre os propósitos. Entendemos que todas as coisas têm um começo, meio e fim. E entre o começo e o fim, Tu que é o alfa e o ômega. Aleluia. O Senhor que é o Senhor de todas as coisas. Que o Senhor possa gerar em nosso coração, Senhor, a maturidade de ver o invisível, crer no impossível, mas nunca perder a fé. E olhar para frente, Senhor Jesus, para o alvo, como diz o apóstolo Paulo. Prossigamos e corramos para o alvo. Senhor, que possamos enxergar e olhar e não desviar para a esquerda ou para a direita, mas que possamos, Senhor Deus, entender a Tua palavra nessa manhã. Me usa pela Tua infinita e grande misericórdia. O Senhor sabe que não era nem para eu estar aqui, mas é a Tua misericórdia que me trouxe aqui. Por isso, Senhor, eu peço, Senhor Jesus, por essas pessoas que estão me vendo e me ouvindo, as que estão aqui, o Senhor me dê a graça nessa manhã de mais uma vez falar da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Queridos, eu quero falar com vocês nesta manhã. Deus é dono de tudo e nós somos apenas mordomos. Diga assim: Deus é dono de tudo e nós somos apenas mordomos. A Lara me mandou um vídeo para mim e a pessoa brava que o pastor pede para repetir, né?
Agora, só porque você mandou, eu vou fazer mais. Oh, glória, aleluia, estou brincando. 1 Crônicas capítulo 29, verso 14. 1 Crônicas 29, verso 14. Na nova tradução, linguagem de hoje, diz assim: mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente? Assim é uma pergunta. Tudo vem de ti, nós apenas demos o que vem das tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Gente, essa palavra é maravilhosa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vivemos em uma geração que aprende a dizer: minha casa, não é assim? Meu dinheiro, meu tempo, minha vida. E tem minha casa, minha dívida também, né? Você tem 30 anos para pagar, mas que se você morrer, vai ser quitado. Olha que bênção. Então morra, fique tranquilo. Pelo menos você vai dessa para lá. Você já vai chegar no céu, vai encontrar o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, e vão perguntar: você deve alguma coisa? Não, a minha casa, a minha dívida foi já lá quando eu... Então, esse pecado você não vai ter, irmão, fique tranquilo. Você vai passar sem dívida para lá, não é? Mas a palavra de Deus quebra essa ilusão humana: meu tempo, minha vida, minha casa, né? Meu dinheiro. E nos lembra que nós temos uma vida, uma verdade eterna na realidade, né? 1 Crônicas capítulo 29, verso 11: teu Senhor é o poder, e a grandeza, e a honra, e a vitória, a majestade, tudo é teu, tudo quanto há nos céus e na terra. Vocês poderiam repetir comigo assim: teu Senhor é o poder, é a grandeza, é a honra, é a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Amém? Gente, eu vou entrar nesse contexto para você entender que é um contexto maravilhoso, e Deus vai te levar a pensar nessa manhã de como você mudar essa maneira de ver as coisas. Davi, já no final do seu reinado, ele reconhece algo poderoso, né? Que nada era dele, que tudo vinha de Deus. E olha quem foi o rei Davi, um rei que até hoje em Israel ele é reverenciado, né, pela sua história e trajetória como rei. Então ele fala que tudo vinha de Deus, tudo pertencia a Deus, e aqui está a essência da mordomia cristã, que nós vamos começar a falar aqui na quinta-feira, não é? Nós não somos donos, nós somos administradores. Então Deus nos confiou família, recursos, dons, tempo, saúde, ministério, para nós administrarmos com fidelidade. Então veja que tem gente querendo ser proprietário daquilo que Deus apenas emprestou, não é? Eu vi num carro assim, acho que foi irônico, né? A pessoa, acho que ficou tão feliz quando recebeu aquele carro, ela colocou um adesivo assim, dado por Deus, sabe? Você viu alguns assim, né? E aí depois ele colocou, mas não prestou atenção, ele colocou vende-se, né? Mas eu acho que a pessoa não prestou atenção, né? Então é assim, mas hoje o Senhor nos chama de volta para o lugar de mordomo. Se não é seu, você não pode vender. Não estou falando do carro, não. Você pode vender o carro que você quiser, a sua casa, não tem problema nenhum. Mas pegando um exemplo, você é mordomo, você não vai vender aquilo que não é seu, não é? Então você, como fiel mordomo, você tem que entender que Deus quer nos chamar nessa manhã e nesses dias como realmente alguém que gerencia aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Porque quando nós entendemos isso, na realidade nossa vida muda completamente. Então deixa eu mostrar para vocês o contexto disso tudo, né? Quando você vê 1 Crônicas capítulo 29, ali nesse capítulo está descrevendo os últimos dias na realidade do rei Davi. Então Davi havia conquistado batalhas, consolidado o reino, preparado tudo para a construção do templo, né? Que na realidade Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Deus não permitiu, mas porque Deus disse: olha, tem muito sangue em tuas mãos, porque Davi era um guerreiro, né? E aí, mas Salomão vai construir esse templo. O Nicolas já correu daqui? Ah, não, fica aqui, filho, eu quero te ver. Você está enrolado comigo. Então veja bem, então no final da sua vida, nesse contexto, Davi vendo tudo, mas absolutamente tudo de bom que tinha feito,
que tinha acontecido no seu reinado. Ele fala: tudo veio das mãos de Deus. Ele não toma a glória para si. Ele não apresenta como dono. Ele se humilha diante do povo. Acha que ele não vou, acha que tem na pasta aí, agradecer. Acha para mim, manda o número lá pro. Então veja, ele não toma glória para si. Ele não se apresenta como dono, mas ele se humilha diante do povo e diante do Senhor. E isso revela uma maturidade espiritual, né? Porque ele mostra aquele momento de euforia do povo de Israel, porque eles iam reconstruir um templo. O povo estava triste, porque ele estava há muito tempo sem ter um lugar para adorar a Deus. E Deus deu oportunidade naquele momento, era o ápice do reinado de Davi. Tanto que ele queria construir, mas Deus falou: não, você não, seu filho vai, você não. E aí Davi sai pedindo coisas para o povo. E chegou até um puxa-saco e falou para Davi: Davi, onde você quer que eu vou? A gente vai saquear algum lugar aí para dar sua oferta também. Porque rei era dono de tudo, né? As festas aconteciam, o rei saqueava o povo e fazia festa. Estou falando de Davi, mas era assim. Aí ele disse: de jeito nenhum, de maneira nenhuma eu daria alguma coisa ao Senhor que não me custasse. Você vai pegar das minhas coisas. Eu quero ofertar para construir e reconstruir o templo. E quando isso acontece, irmãos, eu estou dando o contexto histórico para você entender. Então, quando isso acontece, o povo abriu o coração e começou a trazer madeira, ouro para ser derretido. E começou para, virou uma loucura aquilo ali. Precisou mandar parar. E aí ele ora a Deus, agradece a Deus, e se levanta perante o povo, não é? Ele não quis ofuscar a glória de Deus. Ele não quis pegar para si a glória que é de Deus. Ele se humilha diante do povo e diante do Senhor. Como nós lemos esses versículos já. Isso revela a maturidade espiritual. Homens pequenos roubam a glória. Sabia? Homens pequenos, até para se engrandecer, derruba outro. Você não precisa ofuscar a glória de ninguém, porque Deus olhou para você e a glória dele vai resplandecer na sua vida. Não precisa ser puxar tapete de ninguém, não precisa falar mal de ninguém. Davi compreendeu que o reino era de Deus. Eu vi esses dias o ministro do STF, André Mendonça, falando. Ele recebeu algumas honrarias. Estou ficando fã desse cara, cada vez que eu ouço ele. E ele disse assim, que ele não era, que ele não merecia aquela honraria, porque para quem é mais dado, mais é cobrado. Ele cita um texto bíblico, e ele fala: se Deus me colocou nesse lugar, porque Ele tem um propósito, não sou eu, é Ele. Ele disse: louvado seja o nome do Senhor Deus. Uma plateia descrente. Então, o reino era de Deus. Davi reconheceu isso. Os recursos que estavam chegando eram Deus que tocou no coração do povo. As vitórias que ele conseguiu enquanto rei era de Deus. O povo era de Deus. A própria vida dele era de Deus. Está lá de trás. Saul, quando soube do episódio que Davi tinha sido já separado para rei, Saul procurou matar Davi, que Saul era o rei de Israel. E a Bíblia fala que um dia Saul entra numa caverna para aliviar o ventre. Sabe o que é isso? Só que antes de Davi, antes de Saul entrar na caverna, lá no fundo da caverna já estava Davi. Davi estava escondidinho lá. Só que Saul entra para aliviar o vento. Sabe aquele barroso? Vocês não entenderam? Agora entendeu, né? E quando Saul se agacha, Davi vai por trás dele, corta um pedaço da capa da indumentária do rei, pega um pedaço e volta para o fundo da caverna. Davi acho que passou mal lá, não sei como é que foi o negócio. O cheiro deve ter sido muito bom, não. Mas aí o que acontece? Quando o rei sai da caverna, Davi sai e mostra o pedaço da capa dele.
E ele disse: o Senhor Deus entregou as tuas mãos nas minhas mãos. Mas ai de mim tocar no ungido do Senhor. Sabe o que Davi quis dizer? Sua vida não é comigo, é com ele. Eu não vou entrar nessa briga sua e dele, não. É que nem a pessoa testemunha de Jeová. Eu não vi a briga, você testemunha do quê, irmão? Não sei o que está acontecendo. Mais ou menos isso que Davi quis dizer. Essa briga é sua e dele. Eu estou aqui por uma circunstância. Porque mais ou menos assim, eu não era para ser ninguém. Eu sou menor na casa dos meus pais. Eu sou menor. Tanto quando o sacerdote ali foi lá escolher, na casa de Manassés, escolher lá um dos filhos para ser rei, Davi nem apareceu, já apresentou os grandão. Mas você não tem mais filho? Tem um menino está aí tomando conta de ovelha aí, sei lá, chama ele lá. Quando ele chega, Deus fala com o homem de Deus: esse aí é o rei, pode ungir ele. É diferente, irmão. É diferente. Deus tem propósito com você. Fique tranquilo onde você está. Mas eu não estou nem sendo olhado. Fique tranquilo. Ninguém olhava Davi. Ninguém viu Davi. Mas ele via todos os dias. Espere a sua hora. Espere. Não entre em coisas que não é para você entrar. Davi poderia ter matado pelas costas o rei ali, e ele assumiria o reino. Mas ele observou que isso aqui não é comigo. Isso não é, que eu não vou meter a mão nesse negócio aí não. É problema dele e de Deus. Se ele me quer que eu seja rei, ele que resolva isso. Eu não vou botar minha mão aí não. A justiça, irmão, é de Deus. A justiça não é sua. Aleluia. Quando você vai para o sermão das bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças que Jesus fala para aquele povo, tem números, depois leiam. Bem-aventurado porque eles choram, os que choram porque serão consolados. Ele vai bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Aí chega uma hora que ele fala: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles alcançarão. Só que a regra de Deus não é a sua regra. Eu não sei nem porque eu estou mudando de assunto. A regra de Deus não é a sua régua, meu irmão. A régua de Deus não é a sua régua. Na sua régua, na sua medição, não tem misericórdia. Não tem misericórdia. E se Deus nos tratasse segundo como nós tratamos os outros, nós não estávamos aqui. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Você entende isso? Agora eu vou começar a pregar, mas eu vou parar 11h15, no máximo 11h20. Queridos, Davi entende que a vida, a própria vida, não era dele, mas era de Deus. E essa compreensão precisa voltar dentro da igreja moderna. Então, em primeiro lugar, tudo pertence a Deus. Salmos 24, verso 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, e o mundo e os que nele habitam. Amém? Meu sogro chama as pessoas, nós aqui, ele fala que nós somos os usuários do mundo. Ele tem umas frases assim, né? E inventou essa agora, os usuários do mundo. Então os usuários do mundo pertencem a Deus. Amém, queridos? Salmos 95, do verso 4 ao verso 5 diz assim: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, e os continentes. Então seja ele é o Senhor que governa tudo. Amém? Não existe nada sem Deus, nada permanece sem Deus, nada prospera sem Deus. Diga assim: não existe nada sem Deus, nada permanece sem Deus, nada prospera sem Deus. Por um tempo você pode até prosperar, mas logo você vai cair. Reparem bem o que está acontecendo hoje na nossa república. Homens que até 4 meses atrás eram paladinos da verdade,
paladinos da justiça caíram na corrupção. Não tem moral mais nenhuma. O dinheiro que você ganha vem porque Deus te deu força, Deus te deu inteligência, no mínimo capacidade física para você desenvolver o seu trabalho, porque senão você ia ser mais um dependente do governo. Então, meus irmãos, a inteligência veio de Deus, a saúde veio de Deus, a oportunidade veio de Deus. E aí a oportunidade, você pode ou não agarrar, aí não depende de Deus, mas ela vem de Deus. Se você está preparado, Deus vai te abençoar. Tem gente dizendo, foi meu esforço, mas até o ar que você respira não é seu. E a pandemia mostrou isso. Coisa simples que é respirar. Pessoas morriam por falta de ar. E até usaram infelizmente a Rede Globo Televisão, isso é fato verídico, usou um pedaço de um vídeo do ex-presidente Bolsonaro, reclamando com o ministro da saúde, o tal do Mandetta, doutor Mandetta, dizendo o seguinte: vai esperar as pessoas ficarem sem ar para depois ir para o hospital? Aí não adianta mais. Aí pegaram só aquele pedaço do vídeo e disseram e disseminaram que ele estava imitando as pessoas, querendo que as pessoas morram. Era o contrário, se você pega inteiro. Uma coisa simples que é respirar. Pare de respirar um tempo aí. Consiga ver. Tudo vem de Deus. Amém, queridos? Atos capítulo 17, verso 25 diz assim: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Amém, queridos? Então, a sabedoria do homem moderno é pensar que ele conquistou sozinho, mas basta Deus tocar na saúde, pronto. Na economia, então, ou nas circunstâncias, quando ele toca ali, o homem percebe que é frágil. E como o homem é frágil, não é? Como o homem é frágil. Nós vemos homens que fazem aquelas monumentos, prédios enormes, pontes. A gente fala, mas como é que pode, né? Eu admiro essas pontes sobre o mar, né? Como é que pode fazer uma ponte sobre o mar? Como é que pode construir uma cidade que nem Dubai, do nada? Como é que pode, não é? Mas o tempo do homem é de 60, 70, 80 anos. A Bíblia fala que passa disso é fadiga e canseira. Como o homem é frágil, sim ou não? Então tem uma revelação espiritual nisso. O maior problema não é você possuir bens, mas é quando os bens possuem o seu coração. Deus nunca condenou Abraão por ser rico, e foi muito rico. Nem Jó, nem Davi. O problema começa quando aquilo que deveria servir passa a dominar você. Falou em dinheiro, começa o problema. Então o que é mordomia? Vamos entender? Minha casa agora mudou. A minha casa é para glorificar a Deus. Meu trabalho é para glorificar a Deus. O meu ministério é para glorificar a Deus. O meu dinheiro é para glorificar a Deus. Meu tempo é para glorificar a Deus. A pergunta não é o que eu quero fazer com o que tenho. A pergunta não é essa. A pergunta é o que Deus espera que eu faça com aquilo que Ele me confiou. Amém? Glória a Deus. Então tudo vem de Deus. 1 Crônicas 29, verso 14. Aí Davi fala, quando ele vê aquele povo entregando, né? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Ou seja, tudo vem de ti, nós estamos te devolvendo. Está entendendo? Estamos devolvendo. Então Davi entende que era aquilo que ele entrega para Deus, não veio dele, veio do próprio Deus. Isso destrói qualquer orgulho espiritual. Tem gente que acha que está fazendo favor para Deus. Deus não precisa do seu favor, meu irmão. Quando nós ofertamos, quando nós servimos, ajudamos ou trabalhamos na obra, estamos apenas desenvolvendo uma pequena parte daquilo que nós recebemos. A nossa vida inteira é sustentada pela graça. Você já entregou o seu dízimo daquilo que Ele entregou para você? Você já ofertou aquilo que você... A oferta é gratidão, o dízimo é obrigação. Tem gente que não gosta que fala esse assunto, já percebeu? Olha como você já está ficando. Olha como está ficando o seu coração. Olha como está ficando. Eita, pastor, como é que você sabe? Eu não sei, porque é normal, não é? Pode ficar tranquilo que o Espírito de Deus não me revelou ainda não. Mas se revelar,
Coitado. Tinha uma irmãzinha, rapaz, toda cedo, Deus usava ela. Eu tinha medo de ir para a igreja. Falei, desgramada, vai descobrir tudo aqui, vai me lascar. Fique tranquilo, irmão. Então, irmãos, a mordomia não é só financeira. Muita gente pensa que mordomia é apenas dinheiro. Não. A mordomia envolve tempo, família, saúde, relacionamentos, ministério, emoções, chamado, talentos, né? Tudo isso tem o princípio de Deus na sua vida. Se tiver, vai tudo bem. Então, tem pessoas cuidando mais do carro do que do casamento, mais das redes sociais do que da presença de Deus, mais da aparência do que da alma. E até um texto bíblico que fala que a roupa não é mais que o corpo. Sim ou não? E tem gente aí que é viciada em comprar roupa. Se colocar na barganha para vender a roupa mais usada, você já fica esperando. Vai aparecer o irmão ou a irmã tal. Você já conhece. Já olha assim, é só 30 segundos. Ah, é a minha. Eu não sei onde vai arrumar tanto corpo para vestir essas roupas. A menos que a pessoa esteja doando, né? A menos que a pessoa esteja doando, está abençoando outra pessoa, né? Quem quiser me abençoar, que nem o Laércio fez, me deu um terno. O Laércio, esse aqui, né? Pode dar um jogo de terno para mim, não tem problema nenhum. Eu não tenho vergonha de falar. O sapato foi o Celso que deu. Cadê o Celso? O Celso, pode dar mais sapato para mim, não tem problema nenhum. Eu só não sei, a minha calça eu comprei. A camisa eu não sei. Eu não tenho problema nenhum. Sabe por quê? Tudo vem dele, e é para ele, e a glória é dele. Porque o dia que eu achar que eu sou autossuficiente, eu não vou precisar mais dele. E Deus usa você para abençoar alguém. Deus usou alguém para me abençoar, e daí? Glória a Deus pela sua vida. E cada vez que eu entro no terno, eu lembro do Laércio. Cada vez que eu coloco o sapato, eu lembro do Celso. E digo, glória a Deus pela vida deles. Você agora abençoa a vida deles. Você está me entendendo? É assim. Um dia a gente fala sobre a honra. Não quero que ninguém tome lugar de Deus. Está muito perigoso hoje esse negócio de honra. Está muito perigoso. Tem gente, pastor, achando que é mais que Deus aí. Está perigoso, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você entende esse princípio, irmão, Deus vai só mandando mais, mandando mais, mandando mais, para você abençoar mais, abençoar mais, abençoar mais. Amém? Então, irmãos, se você é um mordomo, você tem que entender que nada é seu, está sendo administrado. Conta a história de um homem que gostava muito de um empregado, né? Tipo os puxa-saco que eu tenho aqui, que eu não vou falar o nome dele, já sabe quem é, né? Eu tenho uns puxa-saco aqui que deu, glória a Deus que Deus me deu puxa-saco. E não há problema nenhum, não tem, puxa-saco do pastor, deixa, irmão, isso aqui é oração, deixa, cuida de mim, não tem problema nenhum. É porque você é invejoso, você quer estar no lugar deles, aí você também não tem coragem, aí fica falando mal dos outros. Essa que é a verdade, né? Mas tinha lá uns puxa-saco lá, e um deles lá, o homem gostava muito demais dele. E o homem falou assim, eu preciso honrar esse camarada, eu preciso, né, fazer o melhor para ele. Ele não tinha casa. E o homem falou, vem cá, vamos trocar ideia. Viu, eu preciso ficar fora do país por 2 anos, mega empresário. Eu quero que você construa a melhor casa, porque quando eu voltar eu quero mudar a sede aqui. Eu quero que você construa a melhor casa. E olha, pegou o projeto, chamou o engenheiro e mostrou e tal, é isso aí. O cara foi construir. Aí ele falou, sabe uma coisa, possibilidade de eu ganhar dinheiro aqui nesse negócio aqui, fora com o meu salário. Cuidado, irmão, mordomo, cuidado. O princípio da mordomia primeiro é ser fiel, ser honesto com aquilo que não é seu. E aí ele pega e fala, sabe uma coisa, eu vou comprar o cimento da qualidade inferior, porque aí a notinha sai no valor maior. Eu não sei porque toda vez que eu vou comer em algum lugar, se eu peço uma nota, alguém pergunta, já perguntaram para você? É no valor? Ué, mas é o que eu comi, caramba, é esse valor aí. Aí eu fico pensando, será que alguém pede para mais ou para menos? Acho que não pede, né? Ah, não, é valor abaixo. Quando deu 50, põe 10. Hã? Que estranho esse negócio sendo valor. Como assim? Né? E aí o homem falou, fui comprar as portas, comprou a porta bonita, mas a qualidade inferior. Foi tudo inferior. O homem depois de 2 anos volta, né? E aquela casa linda, maravilhosa. Tudo com material de terceira. O homem chegou, olha, como o senhor pediu, eu fiz a casa aí, tá aí. O jeito que o senhor pediu, pegou a chave. Falou, olha rapaz, você tem sido um funcionário exemplar, uma pessoa maravilhosa. Você não tinha uma casa,
eu senti de dar uma casa para você. Essa casa é sua. Eu já lembrei daquele hino assim: essa casa é sua, casa é a nossa. Então tá, reserva para você, Jesus. Essa casa é sua, casa é nossa. Eita, acordou Jesus. Meu Pai, é assim mesmo, é unção pura. Então, meus irmãos, é assim. E aí ele se lascou porque a casa era para ele. Não faça para os outros o que você não quer que faça. Então essa é a lei da semeadura. Então, irmãos, em terceiro lugar, o mordomo fiel possui qualidades espirituais, fidelidade. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, dos mordomos, que cada um deles seja fiel. Põe para mim aí, 1 Coríntios 4 e 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Cada um deles se ache. Eita povo. Então Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas fiéis. Fidelidade é quando ninguém vê. Fidelidade é no secreto. Fidelidade é nas pequenas coisas. Quem é fiel no pouco será colocado no... Isso é um texto bíblico. Ser fiel no pouco, sobre o muito. É isso aí, Tiaguinho. Tiago Trovão. Então veja que voluntariedade. 1 Crônicas capítulo 29, verso 14. Davi fala assim, quando aquele povo traz um monte de coisa, ele fala: quem sou eu? E quem é meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Deus não quer serviço forçado, irmão. Ele quer coração entregue. Quando você estiver no estacionamento, quando você estiver servindo ali na entrada, quando você está feliz, glória a Deus, eu estou servindo. A gente não entende que às vezes aquelas coisas que têm menos importância é o que tem mais importância. O lixeiro. Lixeiro. Fica o lixeiro sem passar o mês na rua da sua casa, para você ver. Daqui a pouco tem lixo na sua cozinha. Sim ou não? Então seja voluntário, seja feliz. Deus não quer nada forçado. Olha, pastor, aí conversa muda. Tem muita gente que fala assim: pastor, eu vou parar de fazer isso porque eu não sinto. Sabe, é melhor largar do que fazer forçado. Não está entendendo nada. Não está entendendo nada. E eu sou obrigado a concordar, porque eu ultimamente estou concordando com tudo. Irmão, vamos orar assim mesmo. Isso, glória a Deus. Vamos orar. Não se converteu, não entendeu o que é o princípio de servir. Não entendeu que se ele está aqui, Deus chamou para servir. Ponto final. Todos nós temos que servir, acabou. O evangelho não existe evangelho que não seja para servir. Alguns, e muitos, ou até centenas e milhares, se nós chegarmos até hoje, 2026, serviram com a sua própria vida. Pagaram com ela. Sim ou não? E pagam nos dias de hoje, não é? Então, em terceiro lugar, tem que ter alegria no servir. Pastor, mas eu não sinto alegria. Vai orar. Vai se converter. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Mas eu não vou entregar porque eu não tenho alegria. Pois é, porque você não está convertido. Porque você não entendeu. O seu coração está lá, no dinheiro. Pregar desse jeito é mais difícil, viu, irmão? A coisa mais fácil que tem é ser canalha. É pregar para você: traz aqui seu carro, sua casa, seu dinheiro, tudo, que você vai ficar rico, vai sair daqui já. Aí isso é fácil, o povo vem. Mas pregar da verdade é difícil. É mais difícil. Você precisa ter argumento bíblico para isso. Pregar a prosperidade de maneira fácil, roubando o povo, é muito fácil. Por isso tem muita gente aí. Só que infelizmente esses aí são assassinos das almas. Porque as pessoas depois percebem onde entraram e não querem saber mais de Deus, não querem saber mais de igreja, nem de nada, porque foram enganados. Um amigo meu
Tinha um Fiat LX, 4 portas, zerinho. Dono de uma empresa, não vou dar muito detalhe aqui, que só vou expor ele. Dono de uma empresa que estava falida. Ele foi numa igreja, que eu não vou também dizer qual o negócio que tem lá uma vez por ano. Já estava com problema no casamento, porque casamento é um tripé, amor, sexo e dinheiro. Se um desses dois cai aí, o negócio está ruim, não é? E aí ele, naquela emoção, ele entrega o documento assinado, tudo para o pastor lá naquele negócio que teve lá na igreja. Porque prometeram alguma coisa que eu não vou, sei lá o que prometeram. Quando ele chega em casa, aí o que aconteceu? Falou, mulher, chegou a pé, entreguei o carro lá, porque Deus vai mudar a nossa história. Aí a mulher foi embora de casa, aí perdeu o carro e a mulher. Está entendendo? Pregar num princípio de mordomia dentro da palavra é mais difícil. Mas pegar você pelas suas ansiedades, pelas suas necessidades ou pelo seu zoião, fica mais fácil. Eu vou entregar meu Fusca que Deus vai me dar uma BMW. Opa, estou entregando agora. Vai entregar sim. Você vai ter 10 BMW. Para começar, você não pode pagar nenhuma, rapaz. Nem IPVA você consegue pagar. Ora a Deus para Deus dar graça de você subir como uma escada e você ter condição de manter o que você tem. Não tem o que você não pode manter. Agora, se alguém me dá um carro desse, eu vendo na hora. Eu dou uma voltinha com ele. Primeiro eu vou chamar o João, que gosta desse carro assim. Vou dar uma voltinha lá na Gênio Moto, braço para fora. Eu tenho que me exibir um pouquinho, né? Braço para fora. Com medo de ninguém ralar. Vai com seguro pago, né? Não pode ser eu pagar também, que eu tenho dinheiro. E aí depois eu vou vender ele. Eu não consigo pagar o IPVA do carro, não consigo pagar seguro, mas eu quero pagar de bacana. Eu quero mostrar para as pessoas, com as coisas que eu tenho, aquilo que eu não sou. Isso é a lógica de hoje. Como assim? Como assim? Vixe, mano, fica difícil, hein? Existe gente se servindo cansado, amargo, sem prazer. Mas o reino não é prisão, é honra, irmão. Quando nós entendemos quem é Deus. Quando nós entendemos quem é Deus, isso tudo deixa de ser obrigação. Trabalhar na casa de Deus não é obrigação. Ofertar não vai ser mais obrigação. Porque você vai ter vontade. Porque você vai ver a misericórdia. E quando você olha para a misericórdia, ela é tão grande. Ela é tão grande que você fala, rapaz. Aí você fala que nem Davi, quem sou eu? Quem é meu povo? É só Ele. Aleluia. Adoração é amar a Deus pelo que Ele é. Louvor é agradecer a Deus pelo que Ele faz. Aleluia. Procura entusiasmo espiritual, irmãos. Deus procura gente viva, gente apaixonada, gente inteira. O reino não combina com preguiça espiritual. Quem entende a graça serve com intensidade. Eu não tenho mais tempo. Eu fico feliz, eu fico reparando vocês, viu? Lima, Cátia, os irmãos aí, que chegam de manhã, eu fico reparando, né? Eu fico vendo como é que vocês estão servindo. Mas tem que estar lá 8 horas da manhã fazer café para aqueles marmanjos. Se você pensa assim, você está errado, meu irmão. O Filho de Deus, presta atenção nisso. O Filho de Deus, acha esse versículo para mim, cadê o pessoal aí dado? Acha para mim esse versículo, olha, presta atenção aqui. O Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir. Quando que Jesus disse isso? Numa negócio que o pessoal chama de cerimônia de lavar pé. Não foi nem cerimônia, foi um acontecimento mesmo. Que ele pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Eita, tá ali. Eita. E isso dá uma pregação de 2 horas, hein? Tem um negocinho chave aí nesse meio aí. Tem um negocinho chave aí que eu já falei até hoje, mais ou menos. Já falei um pouquinho hoje. Quando ele foi lavar o pé de Pedro, Pedro falou, não, aqui não. Você é doido, eu que tenho que lavar teu pé. O Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir. E agora esse servir, se você olhar para Isaías 53, pesado, hein? Pesado esse servir. Aí fala, para dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos a Isaías 53?
foi subindo como um renovo numa raiz, numa terra de raiz de terra seca. Ele era o mais desprezado, estou citando, e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, comum de que os homens escondiam o rosto. Ele era o mais desprezado, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Entendeu? Jesus serviu com a própria vida. Se coloque de pé. Estou terminando. Hoje você está perguntando como você... Hoje Deus está te perguntando, melhor dizendo. Hoje Deus está te perguntando como você tem administrado aquilo que você recebeu. O seu tempo glorifica a Deus, sua casa glorifica a Deus, seu casamento glorifica a Deus, seu dinheiro glorifica a Deus, seu ministério glorifica a Deus, sua vida aponta para Deus. Porque no final, tudo voltará para Ele. A grande verdade do Evangelho é que nada é nosso. Somos apenas mordomos temporários, administradores dos recursos eternos. Pastores, venham para cá. Romanos 14, verso 8 diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Você entendeu? Somos do Senhor. Um dia prestaremos conta, não apenas daquilo que nós fizemos, mas daquilo que nós deixamos de fazer. Deus está procurando, não está procurando donos. Não, Deus não precisa de dono. Ele não quer ter ninguém, Ele não quer ter escravo, mas Ele procura mordomos fiéis. Eu vou orar, não dá mais tempo. E nessa oração vamos entregar as ofertas. Que o Senhor Deus possa te dar graça, que você possa entregar ao Senhor nessa manhã aquilo que Deus colocou no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós reconhecemos, Pai, que a Tua presença e que tudo pertence a Ti, Senhor, que nossa vida pertence a Ti, Senhor, que nossa casa, nossa família, nosso ministério pertence a Ti. Perdoa as vezes, Senhor, que achamos que só somos donos das coisas, que não entendemos que o Senhor nos coloca para administrar aquilo que o Senhor quer em nossas vidas, aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Senhor, tire de nós todo orgulho, a vaidade, a independência espiritual. Nos ensina a viver como mordomos, gerentes, fiéis, Senhor. Que os nossos recursos também glorifiquem a Ti. Que o nosso tempo possa exaltar o Teu nome. Que nossas palavras, Senhor, glorifiquem Teu nome. Que nossas atitudes glorifiquem Teu nome. Levanta nessa igreja, Senhor, homens e mulheres comprometidos, responsáveis, apaixonados pela Tua obra, Senhor Deus. Que a nossa geração seja conhecida não pela ganância, mas pela fidelidade. E quando o Senhor olhar para nós, que possamos ouvir: servo bom e fiel, entra para o gozo do Teu Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e receba a bênção de Deus nessa manhã.